Top 10 animais mais feios do reino animal. Número 10. Mononarigudo máscara nasal. É um primata raro de se ver, também conhecido como macaco nasic. É reconhecido pelo nariz comprido que lhe pende sobre o rosto e que, embora muitas pessoas desconheçam a sua utilidade, parece útil para a sua reprodução. O macaco probóscide é um animal de médio porte e apresenta dimorfismo sexual, já que os machos, com seus 66 a 76,2 centímetros de comprimento e 16 a 22,5 kg de peso, ultrapassam os 53,3 a 62 centímetros e 7 a 12 kg de peso das fêmeas. Endêmica da ilha de Bornéu, portanto, é distribuída pelos territórios da Malásia, Indonésia e Brunei. Também está presente nas ilhas de Sebatik, Pulau Laut e Berala. Seus habitats são matas de várzea, pântanos, manguezais costeiros, matas ciliares, matas de pântano de água doce e, em geral, áreas costeiras ou próximas a rios, distantes pelo menos 1 quilômetro deles. O comércio internacional da espécie é proibido de acordo com a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. Além disso, sua vida em santuários e áreas protegidas diminui um pouco a incidência de sua caça e a perda das florestas, seu habitat. Número 9. Morcego vampiro. Morcegos vampiros são morcegos cuja fonte de alimento é sangue, um tipo de dieta chamada hematofagia. Os morcegos vampiros são classificados na subfamília Desmodontinae da família Pilostomidae. Apenas 3 espécies de morcegos se alimentam de sangue: Desmodus rotundus, morcego vampiro comum, Dipila caudata, morcego vampiro de pernas peludas, e Diaemushongi, morcego vampiro de asas brancas. Todas as 3 espécies são endêmicas do Neotrópico, estando distribuídas desde o México ao Brasil, Chile e Argentina. Os morcegos vampiros estão aumentando sua abundância devido às alterações antrópicas no meio ambiente. Devido à criação de gado, na região do Pantanal de Rotundus apresenta taxas de captura superiores às da Mata Atlântica. Porcos são presas preferenciais desses animais e o aumento das populações de javaporco na região sudeste do Brasil pode causar a emergência de doenças transmitidas por este morcego. Número 8. Lophius. Lopiformes é uma ordem de peixes ósseos, que agrega um conjunto muito diverso de peixes marinhos, com cerca de 322 espécies repartidas por 5 subordens e 16 a 18 famílias, caracterizados na maioria das espécies pela presença na parte anterior da cabeça de um aparato para atração de presas, o ilícium com a sua isca, formando um isco, daí serem conhecidos por peixes pescadores, estrutura resultante da modificação do primeiro raio da barbatana dorsal. Outra característica diferenciadora é a presença de dimorfismo sexual extremo, especialmente na subordem Ceratioideae. A ordem engloba maioritariamente espécies da zona fótica das águas profundas de todos os oceanos, mas também estão presentes espécies pelágicas e bentônicas dos recifes de coral e das águas costeiras. Apenas se conhece uma espécie desta ordem, Antenarius biocellatus, que vive em águas salobras ou doces. Algumas das espécies são bem conhecidas pela sua morfologia exótica, nomeadamente os peixes morcego, Ogycocephaloideae, os peixes sapo, Antenarioideae, e os peixes diabo, Ceratioideae. Algumas espécies da família Lopidae, que inclui o tamboril, apresentam interesse comercial. Número 7. Rato numoles. O rato numoles ou sem pelo de rato toupeira Heterocephalus glaber, também conhecido como farunfer, ratopim raspada ou Heterocephalus, é uma espécie de estricomórpico e roedor da Bategidae família. É a única espécie desse tipo. Os ratos toupeira-nus são pequenos roedores subterrâneos que vivem principalmente na Etiópia, Quênia e Somália, cuja característica visível mais notável é a falta de pelos que lhes dá uma aparência estranha. Em muitos lugares é considerada uma praga devido aos seus hábitos alimentares, pois se alimenta de raízes e tubérculos, prejudicando a batata e outras hortaliças. O rato toupeira sem pelos é o único animal cuja pele e fibras cutâneas se apresentam deficiência do neuropeptídeo conhecido como substância P, tornando esses animais insensíveis a certos tipos de dor. Foi revelada a presença intacta da substância P codificadora de TAC1. Porém neste animal há uma deleção no núcleo na região promotora que é altamente conservada entre os mamíferos,
Portanto, este neurotransmissor parece ser funcional, mas pode estar sob uma regulação única. Número 6. Tartaruga do casco mole. Em primeiro lugar, a tartaruga do casco mole teria sido descoberta por Leopold Fitzinger em 1826, sendo que alguns de seus exemplares estão entre as maiores tartarugas de água doce de todo o globo terrestre. Assim, o seu nome, tartaruga do casco mole, indica a semelhança da carapaça com o couro, de forma flexível nos lados. Isso acontece porque ela não tem escamas. Portanto, a tartaruga do casco mole possui uma vantagem sobre outros tipos de tartaruga. Como seu casco é mais leve e flexível, ela tem mais facilidade para movimentos, além de ser mais rápida, tanto em águas lamacentas quanto no próprio solo terrestre. Pertencente à família Trionychidae, esta tartaruga do casco mole recebeu esta classificação por possuir 3 garras em seus pés. É o significado de Trionychidae. Outra vantagem dela em relação a outras é que muitas vezes a coloração de sua carapaça acaba permitindo uma camuflagem natural na lama. De modo que ela pode adotar a estratégia chamada de deitar à espera da sua alimentação, dando o bote quando a presa estiver desprevenida. Interessante essa curiosidade, não é mesmo? Antes de continuar com o vídeo, te invito a que te subscrevas, deixa teu like e comenta para que o YouTube entenda que o conteúdo está gostando e recomende para mais pessoas. Número 5. Toupeira de nariz estrelado. Um pequeno mamífero que vive na costa nordeste dos Estados Unidos. Não é apenas raro na aparência, mas em sua anatomia geral, tanto que está apenas em seu gênero Contilure e também em sua tribo Contilurini. Toupeira com nariz estrelado, os adultos têm 15 a 20 centímetros de comprimento, pesam 55 g e têm 44 dentes. O caráter distintivo do grupo é a presença de 22 tentáculos, rosados, móveis e flexíveis na ponta do focinho. Estas extensões têm uma grande sensibilidade táctil, tanto no escuro como fora dele são essenciais na captura de vermes, insectos e crustáceos. São sensíveis e cobertos por quase 100.000 receptores, de um tipo especial conhecido como órgão de Eimer. Nomeado em homenagem a Theodor Eimer, que o descobriu na toupeira europeia em 1871. É um órgão muito especial, que geralmente ocorre em muitas toupeiras. Embora tenha o seu melhor exemplo na toupeira de nariz estrelado. O nariz único desse animal, com tentáculos, possui esses receptores que são formados por grupos de células epidérmicas mas tão especializadas, que se fixam diretamente no sistema nervoso. Número 4. O Wolfish. O Wolfish atlântico Anarichas lupus, também conhecido como Sea Wolf, o peixe-gato do Atlântico, o peixe-gato do Oceano, peixe-diabo, enguia-lobo, o nome comum para sua pacífico relativa, a trama ou gato-mar, é um peixe marinho da família Wolfish Anarichidae, nativa do Oceano Atlântico Norte. Os números do lobo do Atlântico nas águas do Zeuá estão se esgotando rapidamente, provavelmente devido à sobrepesca e captura acidental, e atualmente é uma espécie de preocupação de acordo com o Zeu National Oceanic Atmospheric Administration S National Marine Fisheries Service. Além de sua aparência única, os lobos se distinguem pelo anticongelante natural que produzem para manter seu sangue circulando com fluidez em seu habitat muito frio, pelo envolvimento de machos e fêmeas na procriação e pelo grande tamanho de seus ovos. Eles também são um fator importante no controle das populações de caranguejos verdes e ouriços do mar, que podem se tornar excessivamente prejudiciais aos habitats se não forem controlados. O sucesso da população de lobos também é um indicador importante da saúde de outras populações de habitantes do fundo, como o bacalhau do Atlântico. Número 3. Ai-ai. Os sim são castanhos escuros ou pretos e são distinguidos por uma cauda espessa que é maior do que o seu corpo. Eles também apresentam olhos grandes, dedos finos e orelhas grandes e sensíveis. Os sim-ai têm garras pontiagudas em todos os dedos das mãos e dos pés, exceto nos dedões dos pés opostos, que os permitem ficar pendurados em galhos. Enquanto empoleirado no alto, o ai-ai bate nas árvores com seu longo dedo do meio e escuta as larvas de insetos chatos de madeira se movendo sob a casca. Ele emprega o mesmo dedo médio para pescá-los. O dedo também é útil para retirar a polpa de cocos e outras frutas que complementam a dieta de insetos do animal. Número 2. Tartaruga brasileira de pescoço longo. A tartaruga aquática brasileira de pescoço comprido, tartaruga brasileira de pescoço víbora, tartaruga de rio brasileira ou, em português, cobra-pescoço,
Hydromedusa maximiliani é um dos quelônios exóticos mais procurados da atualidade. Também é conhecido como tartaruga de pescoço de víbora ou tartaruga de rio. Neste artigo, iremos nos concentrar em detalhar as características mais relevantes desse estranho réptil. Pertence a um gênero raro do grupo dos quelídeos, foi descoberto há mais de 200 anos. O que é indicativo de sua longevidade na Terra. São principalmente aquáticos de rios frescos e caracterizam-se por ser uma das menores espécies encontradas em seu habitat natural. Da mesma forma, eles têm uma aparência estranha, o que fascina os historiadores desse tipo de réptil. Hoje, eles não são considerados uma espécie em risco de desaparecimento, como acontece com alguns de seus primos mais próximos, o que é uma excelente informação para os seguidores desses animais. Número 1. Peixe-borrão. No ambiente natural temos muitos animais raros que despertam a nossa curiosidade, seja pela cor, tamanho ou forma, e o borrão de peixe ou dropfish é um desses casos. Na verdade, sua aparência peculiar levou este peixe, cujo nome científico é Psistrolutes marcidus, um membro da família Psistrolutidae, a ser considerado o animal mais feio do mundo. O peixe manchado não é um animal raro muito grande, uma vez que já foram obtidos exemplares medindo 30 a 40 centímetros. De acordo com as pesquisas realizadas com esta espécie, concluiu-se que existe dimorfismo sexual devido ao fato da fêmea ser maior que o macho. A textura da pele deste peixe raro é algo que o caracteriza por ser bastante gelatinosa, mas de aspecto robusto. Mas, um detalhe interessante desse peixe é que sua aparência muda se ele estiver fora d'água. Por quê? Explicaremos a você a seguir. É um animal que tem pouco suporte estrutural e tem ossos moles, por isso quando está fora d'água geralmente se expande, o que lhe dá seu aspecto característico. São encontrados em profundidades de 1.600 a 600 metros. É um animal solitário que tende a intimidar outras espécies devido ao seu aparecimento, não vive muito fora d'água. Também é difícil de localizar ou ver devido às grandes profundidades em que habita, visto que raramente aparece à superfície. Isso é tudo por hoje, amigos. Se gostaram do vídeo, te convido a te subscrever, para não perder nada de nosso conteúdo. Até o próximo vídeo, meu amigo, extra curioso.